capítulo 14. Marcos capítulo 14, nós vamos ler dois versículos, um em Marcos 14 e outro em Marcos 3, mas vamos lá? Marcos capítulo 14, vamos ler somente aí o versículo 9. Então Marcos 14, 9 diz assim: Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E agora em Marcos 3, versículo 19. Vamos voltar um pouquinho aí. Marcos 3, versículo 19. Que diz assim: E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, irmãos? É só esses dois versículos, irmãos podem sentar. E para a gente entender do que nós vamos falar essa noite. Nós falamos de duas pessoas aqui. E duas características bem diferentes. Num dos versículos a gente leu que o que ela fez seria lembrado, por onde fosse pregado o evangelho. E Judas também é lembrado por onde é pregado o evangelho, mas de maneira diferente, né? Porque foi aquele quem o traiu. E eu vou dar glória a Deus, irmãos, iniciando essa noite, por três coisas já. Uma que é uma grande bênção aqui, irmãos, está chegando agora em Marcos 14. Para quem me acompanha aí lá desde Marcos 8, né? Glória a Deus, a gente está chegando já nos últimos dois capítulos. A gente tem Marcos 15 e 16. Então, tanto na minha vida, irmãos, como eu espero que na vida dos irmãos, a gente poder ler quase um livro inteiro, né? E ministrar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que é isso que Jesus Cristo quer. Então, no dia que Jesus Cristo, que eu posso dizer assim, que eu me senti tocado pelo Espírito mesmo para ministrar dessa forma, eu dou glória a Deus hoje, irmãos, por ver que eu continuo aqui. Deus é fiel. Então eu continuo aqui pregando dia após dia, ano após ano agora. Eu estou indo para agora para o terceiro ano, se Deus quiser, pregando em Marcos. E o segundo ponto também é que, vamos voltar aí em Marcos 14, para você entender que a passagem que nós vamos tratar hoje é muito especial. Porque na última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei até Marcos 13, 17. Para quem se lembra a respeito de vigiar, né? Vigiem. E em Marcos 14, 1, não sei se o pastor combinou aí com a Bíblia ou com Deus, diz que 2 dias depois seria celebrada a Páscoa. E é assim que será. Eu estou falando agora. Eu não estou só falando daquela época, não. De alguma maneira Deus me presenteou com essa ministração. Porque vai ser exatamente assim que vai acontecer. Daqui 2 dias, no domingo, muita gente se esquece, né? Mas será celebrada a Páscoa, em nome do Senhor Jesus, né, irmãos? É um significado diferente para nós. A gente vai ver que deveria fazer mais significado ainda, não só os ovos de chocolate pendurados no mercado, né? Deveria significar algo muito maior para nós. E o terceiro ponto é que, tanto a Júlia quanto o pastor... O pastor sabe bem que as ministrações eu já preparo antes, né? Então eu já estou sempre um mês adiantado em relação à próxima ministração. Mas deu na telha deles de usar 2 ministrações comparando casos, né? Tanto a Júlia quanto o pastor aqui. E né, que muito antes eu já tinha preparado a minha ministração justamente comparando também 2 casos. E aí esse caso, diferente talvez, é que eu não vou pegar casos separados. A gente vai ver 2 pessoas que estão aqui no mesma cena. A gente vai falar aqui de Maria e de Judas. E ver quais as atitudes deles. Então vamos lá, vamos começar essa história. Aí em Marcos 14, 1, dizendo assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Então vamos olhar primeiramente o que está descrevendo, que nós temos então 2 dias para a Páscoa. E o que ocorre, irmãos? A preocupação dos sacerdotes qual era? Vamos pensar bem.
Porque se está chegando a Páscoa, e na época a Páscoa judaica, a gente está falando de um grande evento, de um momento único no ano, de um momento em que eles celebrariam justamente a grande libertação que os israelitas tiveram do Egito. Desde lá eles celebram a Páscoa. Então pensa bem o quão grandioso foi esse evento, que os tirou da escravidão no Egito e os libertou. Então aquele dia, talvez, né, assim como a gente tem, por exemplo, o seminário aqui amanhã, a nossa preocupação é o quê? Com o seminário amanhã, está se preparando, está se consagrando, está estudando, está preparando a vinda da convidada, enfim. Mas olha bem para os sacerdotes, irmãos. Os sacerdotes de Israel, que na Páscoa, o grande evento do ano, onde viriam pessoas de milhares de lugares, estavam gastando seu tempo preocupados em matar Jesus, não em celebrar o nome de Deus. E é um primeiro ponto em que eu olho aqui, em que eu reflito comigo mesmo e peço que você reflita consigo também. No que nós temos então nos preocupado e gastado o nosso tempo. Porque eles, cegos, buscando matar Jesus, estavam deixando de louvar a Deus por aquele momento. Era um momento que Deus criou para celebrar, irmãos, a libertação deles. Eles não estavam nada preocupados com isso. Então, irmãos, o que nós temos gasto nosso tempo? Porque este momento que nós temos aqui na igreja, o pastor fala sempre muito bem, é para, irmãos, é para adorar, é para louvar a Deus, é para dar glória mesmo, é para cantar, é para ouvir a palavra. Nós temos que nos dedicar a isso, e tem gente que pode estar viajando, gastando o seu tempo, gastando seus pensamentos em outros lugares, preocupado com outras coisas. E assim que eles estavam cegos, irmãos, era a festa da Páscoa. Pelo amor de Deus, Deus estabeleceu essa data para lembrar do nome dEle, dos milagres que Ele fez. Então estar hoje, irmãos, numa situação de Páscoa como nós vamos ter agora, que é a nossa Páscoa cristã, lembre-se então, não é do chocolate, do seu salário lá que vai chegar, das contas que você tem a pagar. Pelo amor de Deus, glória a Deus, a gente tem agora, no começo do mês, a ceia do Senhor. Que diz a ceia do Senhor? Fazei memória de mim. Ele é o nosso cordeiro, Ele é o nosso sacrifício. Jesus Cristo é a nossa libertação. É dele que devemos lembrar na Páscoa então. Não ficar preocupado como eles estavam preocupados com outras coisas. E veja, irmãos, que a mente do sacerdote é justamente aí procurar, né? Diz assim que os escribas e sacerdotes, eles procuravam uma forma de prender Jesus. Eu vou te falar uma coisa, irmão, você vê que o mal não descansa, né? Assim como Jesus levanta o seu exército, o mal também não descansa e levanta os seus. A gente tem visto aí nessas semanas aí casos e casos de violência, espalhado aí casos terríveis, irmão, de morte aí de crianças, de situações que a gente olha e não acredita, né? Mas que o mal tem convocado os seus também. E eu te falo que esses sacerdotes estavam procurando a serviço do próprio Satanás, achar um meio de matar Jesus. Irmãos, eles só não sabiam de uma coisa, que era Jesus que se entregaria. Por maior que fosse o plano deles, Deus já sabia, Jesus já sabia, e mesmo assim ele se entregou. Então observem bem que eles procuravam prender Jesus, mas isso não vai surpreender Jesus não, irmãos. E tem um detalhe aí que é a traição. Você vê que é a traição para matá-lo. Então tinha essa característica. Eles não queriam prender ali Jesus à força, simplesmente no meio das pessoas, porque isso ia causar um tumulto. Vamos ver aí no versículo seguinte, ó. Pois no 2 aí. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então veja bem, eles procuravam então matar Jesus, mas eles tinham medo da reação do povo. Eles tinham medo que Jesus, sendo um
ministro reconhecido, alguém que curava as pessoas, que foi recebido em Jerusalém aos berros de Hosana, as pessoas talvez se revoltassem com a atitude deles. Então teria que ser algo astuto, teria que ser algo sutil. Perceba bem, irmãos, então, como é um plano do mal. Um plano do mal que pretende matar, pretende ir contra a vida de Jesus, ele não é feito de qualquer jeito, é toda uma astúcia, é toda uma leveza. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, que muita gente pensa que o mal vai vir com aquela voz de roqueiro que canta heavy metal, né? Aquele voz gutural, né? O diabo vai chegar para você assim, vai chegar fazendo aquele barulho assim, você, nossa, o capeta. Irmãos, o capeta chega com a voz mais suave. Foi assim com Eva. Você acha que vai ser diferente com você? Você vê por acaso ali na história de Eva, a serpente chegando assim, vou te matar, vai ter que comer daquela árvore, eu te ordeno, senão eu vou te matar. Não, muito pelo contrário, com muita astúcia, com muita calma. É com muita calma que o Satanás chega até nós. É com algo prazeroso. Então, irmãos, tenham cuidado. Você vê que as artimanhas do mal, a gente está vendo um caso claro aqui, que é o de matar a Jesus Cristo, ela é feita com muita cautela. Só que, irmãos, até sobre isso Deus tinha controle. Porque eles não queriam que fosse ali na festa. Talvez naquela situação ali de comemoração, talvez aquele ato de prender Jesus acabasse elevando o status dele. Mas eu te falo, irmãos, apesar de não ter acontecido isso, apesar de ter todos abandonado a Jesus Cristo, o cordeiro da festa foi Jesus Cristo. Então, durante a festa que seria a crucificação, e assim foi. Não foi da maneira como eles queriam. Eles armaram de um jeito ali, mas Deus queria de outro. E até hoje o simbolismo do sacrifício de Jesus Cristo é lembrado no dia da Páscoa. Então, eles não queriam durante a festa, mas assim foi. E a gente vai dar um pulo aí de alguns versículos, meninos, prestem atenção aí, porque a gente tem que contar direito as duas histórias, né? Tanto essa por parte dos sacerdotes, porque lembrando, eles estavam procurando alguém, né? Estavam procurando que Jesus fosse preso à traição. Mas vamos lá para o versículo 10, a gente vai entender o que aconteceu. Diz assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Agora a gente vai começar a falar de Judas Iscariotes, porque uma coisa é certa nesse versículo, que diz que Judas Iscariotes foi falar com os principais sacerdotes. Então veja bem, os principais sacerdotes já estavam à procura de trair a Jesus Cristo, mas Judas foi procurá-los, então nem precisou os sacerdotes achá-los. Porque, irmãos, tem uma confusão devido a uns livros apócrifos, alguns filmes doidos aí da vida, que a pessoa pode achar Judas como uma vítima. Judas como... Tem um filme, mas não recomendo, que é um de vocês me trairá. Que no filme Judas sofre uma espécie de bullying. E é por isso que Judas está coitado lá no meio, Judas coitadinho. Aí ele trai Jesus porque ele é coitado, né? Era a missão dele, mas coitado, né? Não, irmãos, não ocorre nada disso. A gente vai ver que o perfil de Judas não é esse. Judas procura os sacerdotes. Então, as intenções do mal casaram ali. Os sacerdotes procuravam a traição, matar Jesus, e Judas procurava traí-lo. Então as duas coisas se juntaram. E eu vou te dar alguns motivos. Por exemplo, a gente fala aí que é Judas Iscariotes. Só para você entender, a gente tinha até 2 Judas. Muita gente confunde o livro de Judas, que está na nossa Bíblia, com o de Judas, esse Judas, o Judas Iscariotes. Mas não tem nada a ver. A gente tem outros Judas na Bíblia. E Iscariotes não é sobrenome dele. Eu falei aqui no estudo, na terça-feira, a respeito de Jesus Cristo, né? Por exemplo, Cristo não é sobrenome de Jesus. Santo não é sobrenome de Espírito. E nem Iscariotes é sobrenome de Judas. Por que ocorre?
A gente tem duas teses aí para esse fato. Primeiro, a gente tem a cidade de Quiriotes, lá presente em Israel. E segundo, a gente tem uma divisão aí dos zelotes e também dos sicários, que eram uma espécie de clã que buscava a tomada do poder, o reino de Deus, à força, através das armas, através de pessoas que queriam conquistar o Jerusalém de volta, através da violência. E aí, irmão, você vê, aí você já começa a entender um pouco do cenário. Porque eu lendo até, inclusive, vi que todos os demais discípulos vinham da Galileia, na região da Galileia que Jesus recrutou muitos deles. Enquanto Judas vinha dessa cidade de Quiriotes. E até hoje no italiano tem essa palavra dos sicários e dos zelotes. Um dos discípulos de Jesus é dito como zelote, um outro Simão o zelote. E ambos têm essa característica, queriam através da morte, da força impor o reino de Deus. E eu te falo, irmãos, nós mesmos podemos tomar atitudes que vamos achar que a força da nossa maneira as coisas vão acontecer. Mas Jesus inverteu completamente a ideia. Entenda por que Jesus era totalmente oposto de Judas Iscariotes. Porque se Judas Iscariotes, até em algumas passagens na própria Bíblia, vai buscar armas para tentar defender ali, aquele meio, Jesus Cristo, irmãos, ele não vai usar esse expediente da morte, de matar alguém para conquistar. É muito pelo contrário. Jesus Cristo vai vencer a morte para conquistar. Ele não vai usar da morte, matar ninguém, ferir ninguém para provar que ele é rei. Ele mesmo vai acabar com a própria morte, vencer a própria morte para provar que ele é rei. E é por isso que ele nos dá vida, porque ele tem enfrentado a morte. Fôssemos nós guerreiros como esses daqui, querendo a morte dos demais, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa é uma grande diferença de nós para aqueles que estão pregando o Islã do outro lado do mundo, que acreditam que a morte vai purificar, que acreditam assim como Hitler, que temos que matar e matar mais judeus e mais pessoas. Não é assim, irmãos. O mundo já está doente de mortes e crime atrás de crime. Nós não somos assim. Aquele a qual nós seguimos preza pela vida e não pela morte. É por isso que ele vence a morte em nosso lugar. E é por isso que Judas não tinha razão nenhuma na sua busca por uma luta armada. Fora que também a gente vai saber mais à frente que Judas não era um inocente não. Ele, vamos dizer assim, cuidava das finanças do grupo ali. Ele muito espertinho, ele que carregava a bolsa do dinheiro. E você imagina o dinheiro na mão desse cara, irmãos. Imagina o que ele não queria fazer com aquele dinheiro que caía na bolsa dele. Então a gente vai ver mais isso na sequência. E diz assim no versículo 10 que ele procurou os principais sacerdotes para entregar Jesus. E no versículo 11 diz assim: eles, o ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então vamos lá. Percebeu o que ocorre com os sacerdotes? A libertação do Egito, que era a situação da Páscoa, já não trazia mais alegria a eles. A notícia da morte de Jesus agora alegrava eles. Você perceba bem como a alegria é uma questão, às vezes, relativa de se definir, porque eles aqui estão alegres, concorda? Estão lá alegres. Então, irmãos, é bem a de se pensar. Você vê como o mal age? Você acha que é alguém que te assalta, que te rouba, que leva seus pertences, chega lá no lugar lá onde roubou suas coisas e está lá chorando? Está lá se lamentando da vida? Infelizmente, o que nós vemos aí por parte do mal, irmãos, é isso, é alegria, uma alegria maléfica, uma alegria em que a pessoa se contempla em fazer o mal,
Então tome cuidado, porque a alegria por si próprio não é nenhum parâmetro para a gente não. Tipo, eu estou fazendo algo, eu estou feliz. Eu não vou para a igreja não porque eu estou feliz aqui. Estou feliz em casa assistindo aqui, estou tranquilo. Tem muito desigrejado que é assim, mas pensa dessa maneira. Estou feliz aqui, estou em paz comigo mesmo. E aí a gente usa a paz do mundo, a alegria do mundo para definir a gente. E a alegria até aqueles que mataram Jesus tinha. Estavam sorrindo, alegres. Então alegria, felicidade não é parâmetro para a gente. Por isso eu sempre procuro, irmãos, independente da situação, guiar por aquilo que Deus diz através da sua palavra, não através da minha alegria, se eu me sinto bem. A avaliação para saber se você está bem na sua vida é a palavra de Deus, unicamente. Quer saber se sua vida está boa? Não, palavra de Deus, não é se você está alegre não. Você pode estar sorrindo e alegre e fazendo mal para o próximo. Essa que é a grande verdade. E eles estavam lá alegres, e eles prometeram ainda dar dinheiro. Então assim como eu falei, vamos a um ponto aí. Não foi de graça também não. Eles prometeram ainda dar dinheiro para Judas. Outra preocupação, irmãos, que a própria Bíblia diz que nos sequestra, que é a questão financeira. Por questão de finanças, a gente faz tudo, irmãos. Eu te falo, até em relação, por exemplo, a trabalho. De repente, graças a Deus, irmãos, até na minha busca por trabalho, é uma coisa que hoje eu posso estar aqui ministrando para vocês, pregando, participando aqui da igreja. Mas muitas pessoas em busca de mais e mais dinheiro, mais e mais trabalho, largam sua vida espiritual. Por quê? Porque estão interessadas no dinheiro, acham que o mundo funciona assim, na base do dinheiro. É dinheiro que gira o mundo, é dinheiro. Irmãos, dinheiro até Judas pegou da mão dos sacerdotes. Perceba que o dinheiro mal usado também não é sinônimo de nada. Dinheiro não é sinônimo de prosperidade nenhuma, que nem muita gente prega por aí. Se você achar que dinheiro é o parâmetro de felicidade, você está indo contra a Bíblia. Porque até Judas saiu com o bolso ali cheio daquele lugar. Talvez ao lado de Jesus ele não tivesse um centavo. Mas ele tinha ali, irmãos, o próprio Salvador da vida dele. Ele trocou por dinheiro. E esse é o personagem que a gente está vendo agora aqui, de Judas Iscariotes. Ele vai voltar aqui, irmãos, nessa cena que a gente pulou. Mas é que aí para vocês terem o parâmetro, então, do que a gente viu. Perceberam a preocupação dos sacerdotes? Dos sacerdotes estavam preocupados mais em matar a Jesus do que celebrar a Páscoa? Perceberam que eles estavam felizes? Perceberam que Judas Iscariotes estava com dinheiro no bolso? Perceberam que Judas queria uma proposta diferente da de Jesus, por isso Judas traiu a Jesus? E agora a gente vai ver uma outra cena então. Judas vai estar nela também, vamos lá. Versículo 3 agora, do capítulo 14. Porque aí eu falei que ia comparar duas situações aqui. E a gente vai comparar. Parece que agora, né, os irmãos até estão recebendo a palavra, já sabem tudo que é errado, né? Parece que eu já ministrei aqui tudo na vida de vocês que é errado fazer. Mas agora a gente vai ter um exemplo também daquilo que é certo. Então, diz assim, versículo 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então vamos falar desse caso aqui, irmãos. Esse caso, irmãos, eu fazendo a leitura da Bíblia, ele aparece no mínimo em outras 3 passagens, nos demais evangelhos. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é a respeito desse início. Quando Jesus estava em Betânia, por quê, irmãos? Para unir esses dois, a gente vai ler lá em João também, para a gente unir esses dois casos, a gente tem que entender tanto que Marcos e Mateus contaram de uma situação quando Jesus estava em Betânia. Quer dizer que a gente leu que estamos a 2 dias de celebrar a Páscoa, mas quando Marcos inicia falando assim, quando Jesus estava em Betânia, não necessariamente isso aqui vai seguir a ordem. A gente vai entender porque a gente vai ler em João também a respeito dessa mulher. Mas vamos lá. Diz aí então no versículo que eles estavam na casa de Simão o leproso.
Primeiro ponto é que Simão leproso a gente não vai ter na Bíblia não, pode procurar aí que a gente vai ter Simão, vários Simãos aí. Simão Zelote, Simão Mago, Simão o próprio Pedro, né, que a gente conhece. Mas esse Simão leproso, eu acho mais interessante aqui, irmãos, Marcos ter citado assim, Simão o leproso. Olha para onde Jesus Cristo está indo. Porque o que ocorre, irmãos? Aquelas pessoas que na época não tinham lepra, tinham que de longe avisar, ó, leproso, está vindo leproso aí, para os demais correr, para os demais ir embora. Mas Jesus não deixa ninguém na mão. Todos que vêm até ele recebe. E não sei se aquele homem ainda era leproso ou foi leproso, mas o que se sabe é que Jesus vai na casa dele, é na casa dele que ele entra. Por isso que Jesus fala muitas vezes, irmãos, que ele não está à procura dos sãos, daqueles que se acham que estão curados. Ele está à procura dos doentes, daqueles que entendem que tem uma doença, de que precisam de algo na sua vida, precisam dele. E é lá, olha que a situação já começa a se construir de maneira diferente. Jesus, numa casa de Simão o leproso. Isso aqui não era algo de orgulho para citar. Por isso que a Bíblia, irmãos, é considerada um livro muito verídico. Sabe por quê? Porque a Bíblia cita as coisas que seriam humilhantes para os judeus. Dizer que você estava na casa de um leproso, dizer que uma mulher vem até você para fazer um ato digno. Porque na época, mulheres, nos livros principalmente, pouco eram citadas, contadas, faladas. E o que a gente vai ver aqui é de uma situação em que Judas está lá no meio, é um homem, mas é uma mulher que vai dar a lição aqui hoje. Então você vai ver o quanto muitas mulheres talvez leiam a Bíblia de uma maneira influenciada aí pelo mundo, achando que a Bíblia é machista, que a Bíblia denigra a imagem de uma mulher. Hoje a gente vai falar de uma mulher que vai ser lembrada até o fim dos tempos. É isso que Jesus queria. Olha a diferença. Olha a diferença que os críticos falam que Bíblia é machista, que Bíblia maltrata a mulher. E é muito pelo contrário, irmãos. O nome dessa mulher vai ser lembrado até o fim dos tempos. E a gente vai ver aqui por causa do ato dela. Não é só por causa dela. Porque o que ocorre? Veio essa mulher trazendo um frasco feito de alabastro. Para você entender, este frasco já não é um frasco qualquer. Este frasco é muito proveniente, provavelmente do Egito. Já é um vaso caro, a gente não está falando de um vaso qualquer, de um vaso de barro, de um vaso qualquer. O vaso de alabastro já por si só, o vaso já é algo muito caro, algo muito bem feito lá no Egito. E não só ela traz esse frasco feito de alabastro, como ela vem dentro do frasco com um perfume muito valioso, de nardo puro. Para vocês entenderem, irmãos, nardo não era algo que se achava ali na região, não. Não era algo fácil, não. O nardo era proveniente da Índia. A gente está falando aqui de Israel, a gente está lá em Jerusalém. E aí, uma mulher traz um vaso de alabastro com nardo puro nele. Puro. E a gente vai ver aí que é um perfume muito valioso. E aí vem a primeira atitude dela, para a gente entender. Primeiro ponto, ela chega com esse vaso caríssimo, com um perfume mais caro ainda. E diz assim que ela quebra o frasco, quebra o vaso. Isso tem muita diferença, irmãos, porque sabe o que ocorre com frasco, com vaso? Todo mundo aí que passa um perfume sabe bem, né? A gente destampa o vaso, a gente destampa o frasco. Essa mulher, ela quebra esse vaso. Para você entender, mas qual é a diferença disso? É porque se ela destampasse, talvez ela estaria falando, a própria atitude dela seria de, vou reaproveitar isso depois, vou só jogar um pouco. Não, quando ela quebra o vaso, ela já está determinada, eu vou dar tudo para Jesus, tudo. Por isso que ela quebra. Já viu aquela situação que a gente vê em filmes aí de aqueles bêbados, né, em briga de bar, que quebra aquela garrafa assim, né, pá, né, que vai ficar com aquele caco de vidro na mão? Essa mulher, irmão, tinha uma determinação maior do que esses bêbados aí.
Ela chegou ali e já quebrou. Ela já sabe que aquilo ali ela vai dar tudo. O vaso, o perfume vai derramar tudo, vai sobrar nada. E para nós isso já é exemplo. Já é um exemplo de entrega total. Não de entrega, meia boca. A gente pode estar com dons que o Senhor nos deu. A gente pode estar com a vida que nós pedimos para Deus. E a gente ainda está entregando um pouquinho para Deus, assim, sabe, de volta, assim, de pouquinho. O Senhor me deu tudo, mas eu vou devolvendo de pouquinho. Irmãos, usando o exemplo dessa mulher, essa mulher não deu de pouquinho, não, ela deu foi tudo. Ela teve uma atitude que hoje, olhando para ela, eu falei, rapaz, talvez eu não faria isso. Talvez eu olhando lá ia destampar um pouquinho, chocar mais, já que é caro, já que é caro esse perfume, eu vou molhar um pouquinho aqui, não. Derramou tudo, quebrou tudo. E aí diz que ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A gente vai entender esse contexto mais adiante. E diz assim, no versículo 4 agora. Alguns do que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume? Então vamos lá, a gente acabou de falar de uma figura feminina, de uma mulher, em que quebrou o vaso caríssimo, um perfume caríssimo, e derramou sobre a cabeça de Jesus. O que os discípulos conseguem olhar? Eles não conseguem olhar para Jesus, eles olham para a mulher. E aí já tem um erro, porque aí nós estamos olhando a atitude dos demais, nós não estamos olhando para Deus, nós não estamos olhando para Jesus. O nosso foco, se fosse em Jesus, talvez nós entenderíamos. Muitas das coisas nas nossas vidas, se você tirar o foco da sua irmã, do seu irmão, do seu marido, e focar em Deus, talvez você aí entenda o propósito das coisas que Deus está fazendo. Porque se a gente ficar focado, poxa, mas a minha filha é assim, poxa, mas porque meu marido é assado, poxa, minha avó, poxa, minha mãe, poxa, aí começa a reclamar, a falar das pessoas, a apontar, porque está prestando atenção nas pessoas. E eles, ao ocorrerem esse caso, Jesus está lá molhado, embalsamado de perfume, e eles estão julgando a mulher. Perceba, Jesus é o convidado ali, o mais importante da mesa. Em vez de procurar meditar e refletir no significado daquilo, não. Eles ficam olhando para a mulher, olha o que ela fez, que coisa errada, Que desperdício, irmãos. Como assim? Um nardo puro, quebrado sobre a cabeça de Jesus, jogado sobre Jesus, os discípulos consideraram desperdício. Desperdício, irmão. Você vê como é a nossa avaliação das coisas? Talvez, eu mesmo, irmãos, dando um testemunho aqui, eu tive uma situação aí de trabalhar na área de TI, de informática, eu fui aprendendo com o tempo a lidar aí com informática, os irmãos sabem bem disso. Chegou a meados aí de 2016, eu já tinha conseguido aí um trabalho, graças a Deus, eu já congregava aqui, já tinha a carteira assinada. E aí, certa vez, até em reunião dos obreiros aqui, tinha um Enem no dia, e a reunião dos obreiros no mesmo dia. Nesse dia eu me lembro muito bem que o pastor Marcel pegou a Kombi aí da igreja e me jogou lá na porta do Enem lá. Terminou a reunião de obreiro, eu estava lá na porta do Enem, é dia da redação. Só para vocês entenderem, nesse dia foi o dia que eu tirei a melhor nota. Só para vocês entenderem. E também o que ocorreu, eu me inscrevi para 2 faculdades. E uma delas é justamente a FIAP, é uma faculdade muito famosa de informática. Lá, para a honra e glória de Deus, eu passei em primeiro lá. Só que aí, sabe o que aconteceu nesse mesmo tempo? Para quem estava aqui, se lembra bem? Lá na empresa, no dia que eu achei que eu ia ser demitido, eu fui promovido. Meu salário foi dobrado. E aí, eu olhando para aquela situação, eu falei, glória a Deus, Salário dobrado, faculdade, primeiro lugar, que coisa boa. Só que aí tinha um problema nessa história. Eu precisava aprender mais da Bíblia. Eu ainda estava ali no começo, mal tinha lido a Bíblia, não tinha lido a Bíblia nenhuma vez ainda, estava aprendendo com Moisés aqui. E aí tinha uma decisão, sabe por quê? Porque a faculdade tomaria o meu tempo de aprender a Bíblia aqui. Eu teria que escolher. E aí estava uma situação em que eu estava empregado já na área, e tinha a faculdade e podia querer o meu diploma, porque afinal Deus me presenteou, Deus me deu, eu quero o meu diploma. E o que ocorre, irmãos?
Nessa situação, sabe o que eu preferi? Deixar a faculdade para aprender a palavra de Deus. E eu te digo, essa escolha, irmãos, é o que me traz hoje aqui. E graças a Deus, irmãos, tipo assim, essas escolhas que a gente faz na vida, elas influenciam muito, e talvez você tenha que fazer uma escolha também. E eu te falo que essa mulher fez a escolha dela. Ela fez. Ela largou tudo aquilo que podia ser precioso, podia ser caro, mas não importa. Não importa. Ela falou, é por Jesus eu vou fazer. Então é assim, irmãos, é uma busca por Jesus incessante, que não nos permite não olhar para se é desperdício ou não. Eu não desperdicei meu tempo aqui na escola bíblica. Eu não desperdicei meu tempo aqui nos cultos. Eu não desperdicei meu tempo orando. Eu investi na minha própria vida. Porque Deus já fez tudo por nós. Então, irmãos, um tempo gasto aqui, entre aspas, na casa de Deus, não é desperdício. E essa mulher não desperdiçou nada. Eu te garanto pelas palavras que Jesus vai falar que nenhuma gota foi derramada em vão. Nenhuma. Nenhuma. Porque muitos tinham vasos de alabastros, muitos tinham perfumes, mas só ela teve a coragem de ungir a Jesus. Só ela estava lá. Então isso foi obra do próprio Deus. E eles não notavam isso, percebe? Era algo tremendo. E eles não notavam isso. E olha o que ocorre no versículo 5, aí do capítulo 14. Diz alguém, que a gente vai saber quem lá no meio. Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Vamos falar aqui de denários rapidinho, irmãos? Para você entender, um denário é basicamente o trabalho que você recebe por um dia do seu trabalho. A gente não está falando aqui então do trabalho de um dia. A gente está falando de um perfume num vaso de alabastro valendo 300 dias de trabalho. A gente está falando de um ano inteiro de trabalho. Um ano inteiro ali, naquele perfume, naquele nardo puro. Vocês percebam bem? Não foi um dia de trabalho. A gente não tem, às vezes, também, irmão, se exaltar por pouca coisa, viu? Que às vezes a gente faz, né? Fiquei, por exemplo, hoje tinha campanha de jejum na semana, né? Jejuei um dia, que bom. Um dia jejuei sobre, Senhor, tá vendo? Estou jejuando, um dia para o Senhor. Eu fui no congresso, hein? Fui no congresso. Essa mulher, irmãos, ela teve uma dedicação de 300 dias para comprar esse perfume. E quebrou de uma vez só. De uma vez só em Jesus Cristo. Olha a diferença, né? Talvez alguém que fica uma semana ou faz uma coisa para Jesus já está se exaltando. Não. Ela com 300 dias está quebrando e se humilhando perante a Jesus. Olha a diferença. Ela podia cantar de galo, ela podia chegar, tá aqui, ó, meu perfume, trabalhei muitos dias, né? Jesus, tá vendo? Você tá vendo, né, Jesus? Essa mulher nem pensa, ela nem fala nada, ela vai e quebra. 300 dias de trabalho dela. E diz no final do versículo que eles murmuravam contra ela. Então, olha lá, se criou uma cena complicada, sabia? Porque aquela mulher agora se ficou sozinha ali, na situação. Vocês percebam bem, quantos tinham lá? Os 12, no mínimo os 12 estavam lá. E eles se levantaram e começaram a falar contra a mulher. Então perceba bem, irmãos, que eles estão tomando uma atitude ali de acuar ela agora. Imagine Maria nessa situação, a gente vai ver por quê. Mas imagine essa mulher na situação. Ela está lá contra 12 pessoas falando, apontando contra ela. Dizendo, olha, está vendo que você fez errado, que você fez errado. Irmãos, até hoje essa situação ocorre. Porque aquilo que é feito para Deus, com entrega, com dedicação, ninguém vai entender. E muitos vão julgar. Não é somente uma pessoa, muitos vão julgar e apontar para você. E querer dizer que você está fazendo errado, você está gastando seu tempo, que... É assim, irmãos, é assim que o mundo pensa. Você vai lá para a igreja, vai dar dízimo lá para pastor, seu besta, fica lá cantando, fica lá fazendo bobeira, tem que curtir a vida, e um fala e outro fala, e não vai ser só um não. Demôniozinho não vem sozinho não, vem logo a ordem de gente, de amigo, de gente que está tentando te convencer a largar tudo. E aqui eles, perceba bem, se ela fosse
dar ouvido a eles, ela saía daquele lugar. Talvez chorando, talvez triste. Perceba? Então, uma atitude que a gente vê dessa mulher aqui, mesmo sem fazer nada, ela está fazendo algo que eu e você deveria fazer, que é esperar no Senhor, é esperar que Deus lhe dê a resposta, é esperar que Jesus diga para você, não acreditar no que os outros estão falando de você, que estão apontando para você, que estão julgando você. É esperar na própria palavra, é esperar no próprio Senhor, é esperar no próprio Jesus, porque é isso que ela vai fazer. Ela poderia ter saído correndo dali, mas Jesus tem uma opinião diferente. Por isso que a gente não deve estar ouvindo tanta opinião dos outros que estão por aí nos julgando, porque Jesus é Ele que vai dar a palavra, Ele que vai dar a palavra final aqui. E o que ocorre? Ele diz assim, mas Jesus diz, versículo 6, vamos ver o que Jesus fala: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Então vamos lá, perceberam a diferença? Os discípulos estão murmurando no versículo 5, e no versículo 6 Jesus disse: deixem a mulher em paz, por que vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Olha lá, irmãos, os discípulos incomodando aquela mulher, forçando aquela mulher, acuando aquela mulher, e Jesus Cristo: deixa ela em paz. Ela fez uma boa ação para comigo. E qual é? Vamos lá. Versículo 7. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, vou explicar essas falas aqui de Jesus, irmãos. Primeiro, que Jesus não é contra ajudar os pobres. Jesus não é contra ajudar os necessitados. Mas eles não estavam entendendo aquela situação ali. Por quê? Em primeiro lugar, assim como a gente teve o seminário de ofertas e dízimos aqui, dar aos pobres é um dever nosso, não é um favor maravilhoso que a gente está fazendo. É um dever. E os pobres vão sempre existir. Perceba bem que Jesus aqui não parece muito comunista não, né? Porque ele está dizendo assim que os pobres vão sempre existir. Quer dizer que essa utopia de que todo mundo vai ganhar igual, vai ser um mundo feliz, né, dos hippies lá, coisa linda, sei não, hein? Ele entende que os pobres vão estar aí, vocês vão poder ajudar ele hoje, amanhã e depois. Mas ele ali naquela situação, e era preciso entender, Jesus Cristo já tinha falado mais de 3 vezes, irmãos, que ele estava indo lá para Jerusalém, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Jesus Cristo já tinha avisado a eles. Então, ele naquela situação está dizendo ali: vocês não vão me ter sempre. E ela está aproveitando o momento que ela tem comigo. Olha que coisa maravilhosa, aproveitar o momento que você tem com Jesus. Não ficar se preocupando com outras coisas que você pode fazer no dia a dia. E ajudar aos pobres, irmão, a todos os momentos eles poderiam ajudar. E só que aí tem mais um detalhe também. A gente vai ler agora rapidamente lá em João 12, para ligar um pouco aí dessa passagem. João 12, lá no versículo... Vamos ler a partir do versículo 3. Porque o que ocorre? Aí tem a junção dos dois fatos. João, ele diz que essa visita a essa casa aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Entendam que Jesus, quando a gente está contando aqui a Páscoa, está a 2 dias da Páscoa. Mas a visita em si foi há 6 dias. A maioria dos teólogos concorda na junção dessas passagens aqui, viu, irmãos? Porque você vai ver a situação. Versículo 3 diz assim, de João 12. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Só que aí a gente tem a primeira novidade. Versículo 4. Mas quem? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários?
e o valor não foi dado aos pobres. E aí, mais um detalhe, versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então vamos lá, ó. Olha a intenção aí, tem uma intenção a mais. Além de falar, não, está desperdiçando isso de dar aos pobres. Quem estava liderando essa conversa aqui, se lembra agora? Vamos voltar ao nosso primeiro personagem? Era Judas. Judas, que estava procurando trair Jesus, ele estava julgando a atitude dessa mulher. Olha quem procurou para julgar ela. Olha quem confrontou o bem. Logo o símbolo do mal naquele meio, né? Uma pessoa que está armando em roubar o dinheiro daquela mulher, armando em trair a Jesus, é quem vem julgar ela. E às vezes é incrível, irmãos, como ocorre aí. Se você ficar pensando no julgamento das pessoas, irmão, só Deus conhece a cada um aqui. Então você veja bem que por trás daquele homem tinha uma atitude maligna e é ele que estava julgando ela. Se ela fosse ficar prestando atenção em Judas, não ia dar certo. E ainda tem mais um detalhe aqui, irmãos. Porque, vamos voltar só para o versículo 2. Porque no versículo 2 diz assim: preparavam-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Se a gente for considerar as duas passagens realmente a mesma, que é o que na teologia em geral se considera, irmãos, naquela mesa tinha um homem ressuscitado dentre os mortos naquele lugar. Isso, na casa de Simão o leproso, tinha um homem ressuscitado dentre os mortos e uma mulher quebra um vaso de nardo puro sobre Jesus Cristo. Unge ele e enxuga os seus pés. Que cena diferente é essa? Que lugar é esse? Eu te falo, irmãos, é assim o reino de Deus. É assim o reino de Deus. Que trouxe um homem ali que estava morto, fedendo no sepulcro. Que trouxe um homem que estava ali, talvez sofrendo com a lepra por anos. Que trouxe ali uma mulher que é Maria, e vai e quebra 300 dias de trabalho dela em unge a Jesus Cristo. E agora voltando ali para Marcos, a gente vai lá para Marcos 14, versículo 8, para a gente ir finalizando. Porque a gente vai entender o que ela fez. Diz Jesus, em Marcos 14, versículo 8, que ela fez o que pôde. Ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Deixa eu explicar aqui duas coisas, irmãos. Uma coisa que os discípulos não entenderam, e talvez hoje você possa entender. Os reis, quando eram consagrados e elevados a rei em Israel, eram ungidos. Jesus, irmãos, estava agora para celebrar e se tornar o rei sobre todos os reis da terra. Para agora vencer e definitivamente ser um nome exaltado sobre todo nome. E através da sua morte ser elevado sobremaneira. A ser o rei prometido de Israel. E todos os reis que reinaram em Israel foram ungidos. E com esse não seria diferente. Jesus fala então que essa mulher fez o que ela pôde, o que tinha em mãos ela fez. Então, olhando para a nossa vida, além da história, irmãos, com aquilo que você pode fazer, faça. Faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Não economize energia na obra e na dedicação ao Senhor. Não economize. Porque o testemunho que Jesus dá dessa mulher, quem dera fosse o testemunho que Ele dá de mim e de você. Dizendo, ó, nosso Manilson fez o que ele pôde. O pastor Marcelo fez o que ele pôde. O pastor Ivone fez o que ele pôde. O Osés fez o que ele pôde. Tudo que estava nas mãos dele, ele fez. Então esse é um testemunho maravilhoso que nos leva à pergunta central dessas duas passagens. E a gente vai encaminhar para o fim. Irmãos, como Deus então vai fazer memória de você? Como você vai ser lembrado? Porque Judas foi lembrado na Bíblia. Como o quê? Como aquele que traiu a Jesus Cristo. E essa mulher vai ser lembrada também. No último versículo. Diz assim, versículo 9. Em verdade lhes digo, que por onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela.
E eu te falo, irmãos, que Jesus hoje mesmo cumpre 2 profecias. Porque em primeiro lugar, ele sabia que o evangelho dele ia se espalhar pelo mundo. E cá hoje está, aqui no Brasil. É do outro lado, né, que Jesus teve essa história, né? Do outro lado do mundo. Mas ele sabia que o evangelho ia chegar aqui. E outra coisa, outra promessa de Jesus se cumpre. Que graças a Deus, e até usando a minha vida aqui neste momento, o que ela fez está sendo lembrado para a memória dela. O que ela fez está sendo hoje aqui lembrado. E essa promessa está se cumprindo. Nesse momento. Tudo aquilo que ela fez a gente viu. A gente contou aqui. E está sendo lembrado para a memória dela. É legal quando Jesus dá esse exemplo, irmãos. Porque a gente vai ter esse momento célebre aqui no domingo, que é justamente Jesus falando, fazer memória de mim. E agora neste versículo Jesus está falando, fazer memória dela. Fazer memória daquilo que ela fez. Para que sirva de exemplo para vocês. Para que vocês um dia possam ser falados como ela talvez. Porque, assim como eu falei, Judas, lá a gente percebeu bem, a gente leu em Marcos 3. A gente leu em Marcos 3 que Judas já estava sendo contado assim, aquele que traiu a Jesus. Aonde o nome de Judas for falado, vai ser falado isso também, aquele que traiu a Jesus. E Jesus fala que, ai daquele que traiu o Filho do Homem, não deveria ter nem nascido, porque agora vai ser lembrado para o resto da eternidade como traidor. E essa mulher, irmãos, vai ser lembrada pelo resto da eternidade como ter ungido a Jesus Cristo, a ter consagrado o rei. E ali no sepulcro, irmãos, não é à toa, porque é dali que ele ressuscitaria. É dali que muitas vezes as pessoas quando morrem vão visitar para trocar os lenços, perfumar o corpo. Perceba bem que lá no caso de Lázaro, depois de 3 dias, Marta já fala, já está chegando mal, Jesus. Porque nos outros demais dias, o culto dos judeus era de trocar os lenços, embalsamar, colocar um perfume, fazer um ritual de sepultamento um tanto célebre. Não é que nem, não vou falar que o nosso é ruim, né? Mas a gente vai lá, enterra, né, um caixão, etc. Não, os judeus iam num sepulcro, eles abriam, tinham urnas lá dentro, eles trocavam os lenços, perfumavam. E não é à toa, irmãos, agora terminando aqui, não é à toa que quem vai encontrar o sepulcro aberto e não ver mais Jesus lá são as mulheres. Porque perceba bem o que elas fizeram, perceba bem o que uma delas fez, uma delas já sabia de alguma maneira que Jesus então seria consagrado a rei, ressuscitaria, e que aquilo que ela estava fazendo ali não era à toa. Então o nome dessa mulher, irmãos, não é só lembrado hoje em dia aqui, até nessa passagem. Eu queria finalizar aqui, os irmãos cantando um trechinho aí de uma canção para você guardar. Uma canção que as mulheres cantam muito aqui, né? E que diz assim, você vai me acompanhar, que diz assim, ó. Para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vê meu louvor receber. Glória a Deus, irmãos. Assim que eu gostaria de encerrar essa ministração para a honra e glória do Senhor. Vamos cantar esse louvor sempre com muita adoração e fervor em memória dela, por aquilo que ela fez, amém? Então eu agradeço a oportunidade pela glória do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai.